Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15, versículo 7, vamos ler até o 9, e depois vamos ler também João, capítulo 17, versículo 23, diz assim a palavra de Deus: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. João 17, 23, assim está escrito: eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Ore comigo e peça a direção de Deus para o que vamos meditar. Meu Deus, obrigado por essa oportunidade, obrigado pela leitura da tua palavra. E agora, Senhor, vem falar conosco, vem nos ensinar, nos dirigir em toda a verdade, para que, ao findar, meu Deus, deste momento, nós possamos estar muito mais parecidos com Cristo. É o nosso desejo, é a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo pedimos e te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Queridos, por favor, se assente na presença do Senhor Jesus Cristo. Já temos aprendido, e a semana passada nós falávamos que a graça é a manifestação concreta do amor de Deus. É a ação objetiva e não subjetiva. É aquilo que de Deus se pode perceber, se pode ver, se pode experimentar. Por isso, o amor de Deus não é uma teoria. Quando Deus quis se manifestar no seu amor, não fez poemas, não ficou na imaginação e nem no campo das ideias. O amor de Deus não é um amor platônico. Quem tem familiaridade com um pouquinho de filosofia sabe o que é o amor platônico. É o amor que fica apenas de longe, na contemplação e nas ideias, mas que nunca se manifesta, que nunca se efetiva, que nunca dá um passo, que nunca se move, que nunca realiza nada. É um amor para ele, alimenta apenas a si mesmo. Ou a pessoa pensa e acha que é amor, mas na verdade é um acalanto do seu próprio ego. Porque o amor bíblico é o amor que se manifesta, e é isso que nós temos aprendido e chamado de amor. Por isso que é a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como diz lá no último versículo do capítulo 13 de 2 Coríntios, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Porque a única forma, a única maneira de nós vivenciarmos e manifestarmos a graça de Deus é através da comunhão. Não é naquele tipo de teologia e de ideia que as pessoas dizem: Deus sabe o que eu sinto. Isso é uma conversa muito, mas muito, meus irmãos, religiosa. Não tem nenhum tipo de embasamento bíblico. Tanto a fé bíblica como o amor, que é a graça em ação, precisam de manifestação.
de ações concretas, de passos firmes na direção do bem daquele que nós amamos. A vida está intimamente ligada com a seguinte verdade, e nunca esqueça disso: tudo que você luta e tudo que você faz só gera vida se você faz a favor de alguém. Se não for em favor de outro, se não for em favor de pessoas para além de você, isso não gera vida. Isso acaba em você. Isso é totalmente sem a possibilidade de se perpetuar. É aquilo que nós temos aprendido, que é algo que não consegue gerar. É estéril. É sem nenhum tipo de possibilidade de ter, como diz a Bíblia Sagrada, o valor eterno. Tudo que é eterno se reproduz. Tudo que é eterno gera vida. E vida só existe em Deus. Tudo mais existe, mas a única coisa que é verdade é aquilo que está em Deus, permanece em Deus e se processa em Deus. Quando o objetivo da minha vida e das minhas lutas, das minhas atividades, sou eu mesmo, a vida estanca em mim. Quando o fluxo da vida para em mim, perde o sentido de fato de vida. Por isso, eu gosto muito da maneira como Paulo escreve as suas cartas, e é muito importante que a gente lembre que boa parte das cartas de Paulo, tipo carta de Filipenses, carta aos Efésios, carta aos Colossenses, carta a Filemon, essas cartas foram escritas em prisão, em isolamento social forçado. E é extraordinário, porque quando Paulo vai escrever dessa condição de prisioneiro, ele nunca diz que está sofrendo alguma coisa em função dele mesmo. Lá no livro de Colossenses, capítulo número 2, versículo 1, quero ler para você, olha o que ele está escrevendo, o que ele diz: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne. Ele diz que as suas lutas são lutas em função deles, para eles. Irmãos, isso é importantíssimo que você entenda. E quando Paulo vai falar no capítulo 3, versículo 1 de Efésios, ele não diz que é prisioneiro de César. Ele não diz que é prisioneiro dos judeus ou dos principais dos sacerdotes. Ele não diz que é prisioneiro de um poder político. Ele diz: eu sou prisioneiro de Cristo. Quando você tem essa consciência de que o que você está fazendo é para outros, e que as coisas que você está passando, vivenciando, enfrentando, tem essa
conotação de estar fazendo por Cristo. De fato, meu irmão, é porque você alcançou já um nível de maturidade que vai para além das pessoalidades que qualquer tipo de situação adversa, problemas ou pessoas que possam te entristecer, possam produzir em você. E aqui eu quero começar a aprofundar a nossa reflexão desta noite, porque nós estamos vivendo tempos diferentes. Tempos em que nós não temos a possibilidade de termos aquelas grandes multidões que antes nós tínhamos, as igrejas tinham. Vermos o espaço da nossa igreja ou da nave da igreja aqui lotada, repleta. Muitas pessoas estão sendo impedidas por força até de decreto, de lei, de poder estar juntamente conosco, estão socialmente isoladas. E a gente entende todas essas questões. Mas eu tenho aprendido algo muito forte na minha vida. Eu tenho aprendido algo que tem sido um grande diferencial na minha vida. Não adianta estarmos juntos se não estamos unidos. Não adianta grandes ajuntamentos se esse ajuntamento não está promovendo em mim uma consciência mais apurada das coisas que realmente são importantes. A palavra de Deus nos ensina, e Paulo, o apóstolo, falando, dizendo que as reuniões dos coríntios, as reuniões do povo que servia a Deus lá na cidade de Corinto, estavam lhes fazendo mais mal do que bem. Por quê? Porque cada um fazia as suas refeições sem pensar nos outros. É o que diz a Bíblia Sagrada. Se você ler lá, 1 Coríntios capítulo 11, você vai ver isso claramente. Não vos louvo por isso, porque quando vocês se juntam, não se juntam para melhor, se juntam para pior. Agora, quando você está realmente unido, irmãos, quando acontece uma situação dessa, como nós estamos vivenciando agora, mesmo aqueles que não podem estar juntos, podem estar unidos. Mesmo aqueles que por força de decreto, e por impossibilidades que muitas vezes fogem ao nosso controle, não podem estar aqui, mas podemos estar ligados. Irmãos, hoje nós temos essa possibilidade de tecnologia. Podemos estar falando aqui, muitas pessoas podem estar nos acompanhando agora, em casa, em outros lugares, e mais, vai ficar gravado e vai poder ser acessado em qualquer momento. Paulo não tinha esse tipo de tecnologia, mas ele não deixava de se comunicar com o povo de Deus, ele fazia por carta. Era um tipo de live, que hoje nós podemos ler aqui, que naquele momento em que ele estava preso, afastado socialmente, ele escrevia todas as suas cartas e endereçava as igrejas do Senhor, e estas lives do apóstolo Paulo, que era a sua vida, era a vida no momento em que estava acontecendo, hoje nós podemos ler e ser abençoados por ela. Mesmo ele estando preso, mesmo ele estando socialmente isolado. Então, não há nenhum tipo de argumento, de justificativa para nós não sermos unidos.
Não existe justificativa para nós mantermos distanciamento, meus irmãos, da nossa fé. Não existe. Por isso, o apóstolo Paulo deixou escrito várias cartas, e ele, da sua prisão, escrevia para os irmãos e mandava para eles aquilo que Deus inspirava no seu coração e que nos abençoa até hoje. Então não há nenhum tipo de desculpa, de justificativa para nós agora, porque estamos vivendo na pandemia, porque estamos vivendo no momento em que nós não podemos ir para os cultos de maneira física. Não ter no nosso coração a importância de estarmos de fato ligados, porque não adianta estar perto, porque tem muita gente que está perto, mas não está ligado. Por isso o Senhor Jesus Cristo, Ele fala sobre isso muito forte. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, vocês pedirão tudo o que quiserdes e vos será feito. Por quê? Porque eu amo vocês, porque o meu Pai ama vocês. E aí ele no 17:23, ele vai dizer: eu em tu e tu em mim, eles em mim. Olha que coisa forte, irmãos. Para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles, como tens amado a mim. No começo do 23, eu neles e tu em mim. Isso é forte. Para que sejam perfeitos em unidade. Guarda isso no seu coração, irmãos. Não tem como nós vivermos a graça do Senhor sem estarmos unidos. Não significa estar perto, porque nem sempre aquele que está perto está ligado, nem sempre aquele que está junto está unido. Isso é muito forte. Assim como não existe, meus irmãos, substituto para as nossas reuniões aqui juntos, não existe também para a unidade. A gente pode estar unido sem estarmos pertos. A gente pode estar unido sem estarmos juntos. Eu me lembro da parábola do filho pródigo. Parábola do que a gente chama, né, de filho pródigo é muito forte nessa área. Porque aquele filho que foi embora e gastou todos os recursos que recebeu do seu pai, na verdade, ele só se aproximou do seu pai quando ele percebeu a falta do seu pai, de maneira de que aquilo que ele, estando perto, não conseguiu perceber. E aquele filho que estava perto não entendeu. O filho que estava longe conseguiu entender o seguinte: ele não disse no seu coração: eu vou lá para a casa do meu pai, vou trabalhar, vou ganhar um pouco de dinheiro, aí eu venho, vou pagar as minhas contas e vou resolver toda a minha vida e depois eu volto de novo para a minha vida. Não, ele disse: eu conheço meu pai, ele é justo, ele é bom, até para os seus funcionários ele é bom.
Até para quem trabalha com ele, ele é bom. Eu vou lá e eu vou pedir para ele que eu seja apenas um seu empregado. Ele entendeu a importância do seu pai. Agora aquele outro, o seu irmão mais velho, mesmo estando perto, estava desligado. Porque a primeira coisa que ele disse para o seu pai é: nunca me deste um cabrito, nunca me deste nada para me alegrar com os meus amigos. Irmãos, quando a gente não tem esse sentimento de unidade, de importância, de estarmos juntos, de verdade, não apenas estarmos perto, porque é muito bom estar perto de quem você está unido, é muito bom você estar perto de quem você ama, mas é muito mais frutífero você estar unido em qualquer situação, mesmo quando não está perto. Por isso o Senhor Jesus Cristo disse: convém que eu vá. Para vocês é melhor que eu vá, porque se eu for, o Consolador virá e vai fazer de vocês um só corpo. Vocês estarão unidos. E é aí que a graça se manifesta, meus queridos e minhas queridas irmãs. A graça de Deus se manifesta naqueles que nós estamos ligados e não pertos, naqueles que nós vamos estar transmitindo virtudes, como diz lá no livro de Pedro, e nós temos já citado várias vezes aqui, que nós somos chamados para manifestarmos as virtudes de Deus. Por isso, o fruto que é eterno não é o fruto que se conserva. Às vezes a gente pensa que o fruto eterno é aquele que vira conserva. O fruto que vira conserva, ele só serve para consumo, mas não para se reproduzir. Deus quer que nós tenhamos frutos em nossa vida que gerem frutos. Deus não quer a nossa conservação, Deus quer a nossa eternidade. E sabe como é que um fruto se torna eterno? Quando ele é, meu irmão, semeado. Quando daquele fruto você produz outros frutos, e é isso que o apóstolo João, o evangelista, aqui nos escreve das próprias palavras do Senhor Jesus Cristo. O fruto não é para nós conservarmos, é para nós gerarmos outros frutos em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso, meus queridos, a gente precisa saber que existem muitos tipos de ajuntamentos, mas só existe uma forma de unidade. A única unidade que existe, nem o diabo, meu irmão, minha irmã, ele conhece isso. O que é ser um com alguém? A Bíblia diz que os anjos não conhecem o Deus na sua intimidade. Por isso que Satanás conhece muito de Deus por fora, ele pode até imitá-lo. Pode até fazer coisas muito parecidas com Deus, mas ele não sabe do seu aspecto interno, o que é de fato ser unido, ser um, não é estar juntos. Existe o ajuntamento tipo formiga. Lá em casa, volta e meia,
tem um reavivamento lá, um avivamento de formiga. Você deixa o pote de açúcar ou algum tipo de doce, irmão, você deixa, no outro dia está um avivamento de formiga que você não tem ideia. Ele está assim. E aí você pega, muda até de lugar, né? Mas parece que tem umazinha que vai lá e descobre, diz para as outras e pá! Ai, está cheio de formiga de novo. Existe esse tipo de ajuntamento de pessoas que na verdade só se juntam por quê? Porque tem uma química, porque tem algo que de verdade, de fato, lhes interessa. É de feromônio, é hormonal, é químico. Então você vê esse tipo de ajuntamento por aí em vários lugares. Tá, irmãos, a formiga está errada? Não. Tem o errado ou certo nessa questão. Mas não é a unidade. Não é o que Deus está querendo. Existe outro tipo de ajuntamento. O ajuntamento de manada. Os búfalos são assim, os leões, as hienas, os lobos. Eles se juntam para sobreviver. Eles se juntam porque precisam um dos outros para poder caçar e ter sucesso nas suas empreitadas. Mas a unidade que o Senhor quer é uma unidade onde eu transmito virtude aos outros e os outros, a gente se alimenta das virtudes de Deus em nossa vida. Isso é a unidade. Não é a unidade por química, não é a unidade por consumo, não é a unidade por autopreservação, é a unidade que promove em mim a consciência de quem eu sou, de fato, dentro do corpo de Cristo. É essa unidade que a palavra de Deus fala, para que nós possamos alcançar esse nível de consciência. Não por estarmos juntos, porque alguma coisa eu vou usufruir, ou alguma coisa eu vou consumir. Estar junto porque eu sou um. Sou eu. É o que eu sou de verdade. Meu irmão, você não é a coleção de Deus. Porque às vezes a gente pensa, né, que Deus está se relacionando conosco como quem está colecionando algo importante, algo valioso. Então tem pessoas que fazem coleção de selos, coleção de objetos, coleção de moedas. Aquilo para aquela pessoa é muito importante, mas é uma coleção. Você não é a coleção de Deus, você é filho de Deus, você é da família de Deus. A sua importância não está, meu irmão, no seu preço, está no seu valor, aquilo que você representa para o Senhor. Por isso, a graça é essa manifestação que só tem a possibilidade de ser na comunhão. É a graça se manifestando o amor, e que só vai poder acontecer na comunhão. E aí você pode estar perto ou pode estar longe.
Aí você pode desenvolver relações virtuosas ou viciosas. A relação virtuosa é aquela que você se alimenta daquilo que de bom a pessoa tem, que vem de Deus, e que você também alimenta a outra com aquilo que de bom você tem, que vem de Deus. Isso é virtuoso. Agora, existem as relações viciosas, que você só suga o outro. Você passa a ser dependente do outro. E isso é muito forte. Deus não quer que você tenha dependência do outro. Deus quer que você saiba o valor do outro para a sua vida. Deus quer que você entenda o que a outra pessoa representa no aspecto da família. E não por aquilo que você está sugando, daquilo que você está usufruindo dela. Por isso, a importância não está apenas no estar perto, é estar ligado. Eu gosto muito daquela passagem que o Senhor Jesus, lá em Lucas, capítulo 8, versículo pouco mais ali de 40, fala sobre a mulher hemorrágica. Aquela mulher, ela fez algo muito, muito forte, porque às vezes a gente quer estar perto, mas não quer estar ligado. A gente quer estar perto, mas não quer estar conectado. A gente quer estar junto, mas não quer estar unido. Porque a unidade tem aspectos muito mais profundos. Jesus está a caminho da casa de Jairo. Ele iria ressuscitar mais tarde a filha de Jairo. Mas no caminho, a Bíblia diz que uma mulher com fluxo de sangue, 12 anos ela sofria. Mas ela coloca no seu coração: se eu me conectar com ele, se eu tocar nele, apenas eu tocar nele. Mas o que eu acho interessante é que Jesus diz: alguém me tocou, alguém se conectou comigo diferente. E Pedro fica incomodado com aquilo, porque mestre, lhe diz, a multidão te oprime, te aperta, está todo mundo se esfregando em ti, e tu vem me perguntar quem é que me tocou? Está todo mundo te tocando. Falei assim: não, alguém me tocou diferente, alguém se conectou comigo, e isso é o que fez a diferença. E por isso ele para tudo, ele para a caravana, ele para a procissão, e fica olhando. Eu preciso dar manifestação para isso que aconteceu aqui agora. E a mulher se aproxima e diz: fui eu, Senhor, fui eu que me conectei contigo, fui eu que... E sabe por que aquela mulher fez? Porque aquela mulher sabia do poder de Deus, sabia quem era Jesus, sabia que ele era o Messias, sabia. Só que ela disse assim: eu sou uma mulher hemorrágica, eu não posso comprometer esse homem santo, eu não posso pensar apenas em mim. Eu sei que se eu tocar nele, se eu chegar perto dele, eu vou ser curada, mas eu não posso pensar apenas em mim. Se ele for descoberto, se for descoberto que eu toquei nele, o que ele tocou em mim, ele vai ficar imundo, eu vou comprometê-lo. Eu vou maculá-lo.
E eu não quero fazer isso. Irmãos, por isso aquela mulher, a sua fé, que não pensou só em si, no seu próprio benefício, mas pensou no que aquilo representaria para Jesus. Aquele momento é congelado na Bíblia, é cristalizado, para que a gente entenda como é que nós vamos ter as virtudes. Jesus disse: eu senti de mim sair virtude. Como é que a virtude chega até você? Quando você não pensa só em você. Quando você sabe da importância dos outros. Quando você não quer apenas, a qualquer custo e a qualquer preço, a bênção para a sua vida, mas sabe quem são as pessoas que estão ao seu redor. E Jesus para tudo e diz: eu senti. Todo mundo está me tocando, mas apenas uma pessoa está realmente se importando comigo aqui. Essa pessoa se interessou por mim. O que isso significaria para mim? Por isso, houve essa transmissão de virtude. É isso que é graça. A graça é você saber o que nós estamos juntos aqui e o que essas pessoas representam para você. Não por estarmos pertos, mas por estarmos unidos, juntos. Somos um só corpo, somos a família de Deus, somos o templo do Espírito Santo do Senhor. É aí que a graça vai se manifestar e as virtudes vão ser comunicadas, não como um fruto em compota, em conserva, mas como um fruto que se reproduz. O melhor de mim vai sempre ser reproduzido na vida de outros, em nome de Jesus Cristo. Quem recebe esta palavra, fique em pé na presença do Senhor. Quero orar com você por essa verdade, para que isso seja efetivo na sua vida e essa graça agora se manifeste através da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Deus eterno Pai, aqui estamos em tua presença, unimos a nossa fé, unimos os nossos corações com aqueles que não estão perto, ou não está perto, mas estão conectados, estão unidos conosco, numa só fé, num só amor. Aqueles que não podem estar juntos aqui, mas que fazem parte deste corpo, Senhor. Todos os meus irmãos que podem e aqui estão, Senhor, também pedimos que tu os abençoe, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. E já te agradecemos, meu Deus, muito obrigado. E todos digam amém, digam graças a Deus.